O pessoal tá chegando. Sabrina. Deixa o pessoal chegando aí que nós vamos começar. Ó, o Montacal tá no ar. Abraço aí, irmão Tacal. Deus abençoe, varão. Ao irmão presbítero, irmão Juliano. Os irmãos estão chegando. Já já nós começamos aí a nossa live. Nosso grande culto aqui para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Silvio Palácio, a paz do Senhor, irmão Silvio, Deus abençoe. Hoje nós vamos fazer a live aqui de casa. Hoje nós vamos fazer o culto aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quero pedir para os irmãos que estão entrando na live, vai compartilhando aí no grupo, vai passando para os irmãos para a gente poder ter mais participantes, ter mais irmãos aí participando e a gente poder iniciar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Está aí a irmã irmão Vanderlei Melo entrou aí para participar. Deus abençoe, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmã Mayumi, os irmãos aí da igreja estão chegando. Ah, saudade da igreja. Saudade da igreja, saudade da igreja. Saudade de poder fazer os cultos. Deus abençoe os irmãos que estão participando aí. Tá chegando gente, tá chegando irmãos aí. Vai compartilhando a live aí para que mais pessoas possam participar. Nós vamos estar aí trazendo uma palavra, hoje culto de domingo. Como nós estamos aí, queridos, com impossibilitados de poder fazer culto na igreja, diante da situação que nós estamos vivendo, mas nada nos impede de louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Então eu conto com a sua cooperação, com a sua participação, e nós vamos aqui interagindo com os irmãos, a irmã Valmira, a irmã Paula Farias, tá aí o irmão João Lins, que está aí conosco também. Deus abençoe, queridos, vai compartilhando essa live aí, e vamos juntos aí até às 20 horas e 30 minutos, vamos ver se a gente consegue fazer uma live, irmã Sandra, Deus abençoe a irmã Sandra, está aí com a gente também. Deus abençoe os irmãos. Eu imagino que vocês também estão com saudade da igreja. Imagino que o mesmo sentimento que está no meu coração está no coração dos irmãos, de poder estar na igreja, saudade dos louvores. Eu dizia isso a semana passada e digo isso hoje aos irmãos. A gente aprende muito com isso. A gente aprende a valorizar as pequenas coisas. Não importa se o número de pessoas é grande ou é pequeno, o importante é a gente estar na casa do Senhor, né? Mas que Deus abençoe. Está aqui a irmã Rose. Deus abençoe a irmã Rose Aleixo. Deus abençoe a vida da irmã. E a irmã Valmira está aí curtindo. Você pode curtir também. Apertar esse coraçãozinho aí, dar um glórias ao nome do Senhor. E a gente vai estar aqui glorificando, exaltando o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos esperando aí, hoje teve uma reunião do COI aqui de Paranavaí, e até a gente já imaginava que talvez não ia retornar, mas diante aí da reunião das autoridades aqui de Paranavaí, viu por bem de durante essa semana ainda manter fechado. Então nós estamos aqui, queridos, como eu disse para vocês quinta-feira, não sei até quando vai isso, mas enquanto o Senhor nos permitir, nós vamos estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Como esse horário, irmãos, é um horário onde tem muita gente fazendo live, há muitas igrejas, há muitos pastores, o Facebook está sobrecarregando. Pode acontecer dele dar uma pequena travada, não é a internet aqui de casa até que é uma internet boa, pode às vezes travar pela questão do volume de pessoas ao mesmo tempo, né, fazendo live. A live é algo um tanto pesado, e teve alguns dias atrás que a gente viu alguns irmãos reclamando, pastores até dizendo que as lives estavam caindo, mas é que sobrecarrega aí o sistema e acaba caindo aí. Mas eu quero pedir que vocês estejam orando, do mesmo jeito que a gente ora no decorrer do culto, para que tudo corra para a glória do nome do Senhor. Peço as intercessões dos irmãos aí para que a gente possa concluir este culto para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui avisar vocês que essa semana a gente vai ter live aqui
na quarta-feira, amém? Vamos ter live, a quarta-feira quem vai fazer é o nosso amado irmão presbítero, irmão Juliano, lá da congregação do Jardim do Sol. Ele vai fazer a partir das 19h30, nós vamos ter uma live e os irmãos ali que congregam com o irmão presbítero, irmão Juliano, pode estar aí participando. A gente pede para que vocês compartilhem, porque às vezes a gente pensa assim, será que tem alguém assistindo? Irmão, a live de quinta-feira alcançou 1.180 pessoas. A live de quinta-feira, muita gente assistiu, muita gente viu, e a mesma coisa eu peço para os irmãos, porque as pessoas vão vendo, vão curtindo, vão compartilhando, e é um momento onde as pessoas estão precisando ouvir a palavra. É um momento que eu diria oportuno para a gente pregar o Evangelho, falar do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu conto com a colaboração dos irmãos, que é daqui da nossa igreja, você que é de outra denominação, você que é católico, evangélico, que Deus te abençoe neste momento. Eu sei que o caos não é para um, não é para dois, é para todo mundo hoje. Hoje o mundo sofre com essa pandemia, hoje as pessoas estão sofrendo e eu sempre aviso os irmãos, né? Vamos estar orando, vamos estar clamando, queridos, é um momento muito difícil. Eu digo assim, um momento onde vão deixar muitas marcas, amém? Tanto para o mundo como para a sociedade, para a área financeira, amém? Eu quero até nessa oportunidade, a gente já vai estar orando, eu quero pedir a oração dos irmãos, ore pelo seu patrão, ore pela sua empresa, queridos. Muitas pessoas às vezes podem até voltar e infelizmente chegar e de repente deparar com a situação onde o patrão vai ter que dispensar ou coisa parecida. Mas eu creio no poder que é no nome de Jesus, e eu sei que se o Senhor te sustentou, e assim como Deus está tocando no coração de muitos patrões aí, em fazer de tudo para não dispensar ninguém, eu creio que Deus vai conservar o seu emprego, Deus vai conservar a mão dele sobre a tua vida. Então eu quero pedir as vossas intercessões. Queridos, vamos aqui orar. Vamos aqui orar, são 19h39, nós vamos iniciando aqui o nosso culto para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, em mais uma oportunidade de adorar o Senhor junto com esta irmandade, junto com esses irmãos que já estão conosco aí, Senhor, através, ó Pai, da internet, pessoas que estão chegando, e eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos e abençoe essa transmissão, meu Pai. Que a palavra que nós vamos aqui ministrar, ela alcance e chegue ao coração daqueles que estão abatidos, daqueles que estão entristecidos, ó Pai, e até mesmo desesperados. O Senhor é o nosso consolador, o Senhor é o nosso ajudador. Por isso, nessa noite, eu quero aqui, em nome de Jesus, abençoar a tua igreja, abençoar a vida de todos os amados e queridos irmãos, que o Espírito Santo do Senhor vá de encontro à vida de cada um, e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É o que nós oramos, pedimos, ó Pai, sobre esta cidade, sobre este país, sobre essa nação e sobre o mundo o qual nós vivemos. Que o Senhor possa estar nos abençoando, é o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Tá aí, tem mais irmãos chegando. Deus abençoe aí a nossa amada irmã Paula Farias, está aí, irmã Paula aí, do nosso amado irmão presbítero Almiro. Que Deus abençoe, irmão presbítero Almiro, vá o nosso abraço. Queridos, eu quero aqui também dizer para vocês que na quinta-feira nós vamos ter a live aqui como nós estamos fazendo hoje, amém? Eu estava fazendo na igreja, achei por bem fazer um teste hoje para a gente ver, porque aqui eu tenho o computador, eu também posso interagir com os irmãos. Quero que você participe por aí, amém? Alguém que tem algum pedido de oração, você pode colocar aí no Facebook, a gente vai estar aqui anotando o teu nome. Eu e a minha esposa, nós estamos aqui orando pela igreja, orando pelos irmãos e orando por essa situação que nós estamos enfrentando, né? É uma batalha, é uma luta, é uma guerra, né, como a gente possa assim dizer, mas nós cremos na vitória no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você que tem aí uma pessoa, você que está muitas das vezes, os problemas, irmãos, eles não param. Por independente de qual seja a situação, o momento, as circunstâncias que nós vivemos, os problemas que nos norteiam, que nos rodeiam, eles sempre aparecem e a gente não pode deixar de orar. Então eu quero fazer um pedido aqui nessa noite,
para toda a nossa igreja, orar pelos pastores, orar pelos missionários. Nós estamos aqui, queridos, ainda dentro da cidade, nós estamos aqui muitas das vezes motorizados, né? Temos o nosso carro, temos às vezes uma moto, você vai até o mercado, você faz uma compra, você volta para a tua casa. E os missionários que às vezes dependem de barco, dependem muitas das vezes de um meio de locomoção que às vezes não tem, né? Nós precisamos estar orando pelos servos de Deus, os muitos missionários espalhados por esse mundo afora, pregando a palavra do Senhor, que também não estão imunes dessa situação. Então eu quero pedir que os irmãos estejam orando. Às vezes a gente olha muito só para o nosso umbigo, para a nossa situação local, mas nós devemos também olhar num sentido global, num sentido estadual, municipal, de tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Amém? Então deixa essa palavra aos irmãos. Quero agradecer de coração a todos os irmãos e irmãs que estão orando, jejuando. Há um grupo nosso no Facebook, no WhatsApp, onde a pastora Neuza, minha esposa, ela coordena. Quero agradecer as irmãs que têm aí junto conosco orado. Amém? As irmãs encerraram a campanha, já estão iniciando outra campanha de oração, e eu quero agradecer de coração. Nós estamos aí num propósito de consagração, num propósito de jejum, de oração pela igreja e por esse momento ao qual nós estamos enfrentando. Que eu quero sempre estar pedindo para os irmãos, mantenha as suas antenas espirituais, os seus ouvidos espirituais abertos para ouvir o que o Espírito de Deus ele tem para a tua vida, ele tem para a tua família e para o momento que nós estamos enfrentando agora. Amém, queridos? Eu quero nessa noite compartilhar uma palavra com vocês. Uma palavra que está no livro de 2 Crônicas. Até se você puder, coloca aí no Facebook, 2 Crônicas, capítulo de número 24 e o versículo de número 23. Coloca aí, irmãos, você que está aí no Facebook aí, coloca aí 2 Crônicas, capítulo de número 24, o versículo de número 23 e 24. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero falar sobre erros em tempos de guerra. Amém? Erros em tempos de guerra é o tema da nossa mensagem de hoje, que eu quero compartilhar com os irmãos. E você que, às vezes, alguém pode estar chegando na live e muitas das vezes não sabe o texto, coloque aí no Facebook, os irmãos e irmãs aí, 2 Crônicas, capítulo de número 24, 2 Crônicas 24, do 23 ao 24. Apenas 2 versículos da palavra do Senhor que nos diz assim: Antes de se findar o ano, subiu contra Joás um exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor Deus, o Deus dos seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui, nessa noite, iniciar essa mensagem com esse texto bíblico, um texto que fala muito aos nossos corações, para que você possa entender. A Bíblia ela fala de muitas guerras. A Bíblia ela fala de muitas guerras e eu quero poder, junto com vocês, compartilhar isso. São pelo menos, irmãos, na Bíblia, de 85 a 90 guerras que a Bíblia fala, que a Bíblia se relaciona, que a Bíblia expressa as muitas guerras de Davi, as muitas guerras de Joás, as muitas guerras aí, de Gideão, de Josué, tantos homens de Deus. A Bíblia fala de guerras físicas, a Bíblia fala de guerras, sociais, que houve no Novo Testamento. E eu quero nessa noite aqui falar sobre erros em meios de guerra. Porque ninguém quer muitas das vezes ir para o campo de batalha. Ninguém muitas das vezes quer ir à frente da guerra. Porque na guerra você se fere, na guerra você se desgasta, na guerra muitas das vezes você acaba perdendo companheiros, na guerra muitas das vezes você encontra muitas pessoas feridas. E aqui nós deparamos com um homem chamado Joás. A palavra Joás no hebraico significa Jeová é a minha força, ou Jeová me fortalece.
E a Bíblia diz que Joás ele começou a reinar, ele começou a pelejar, se eu posso assim dizer, pelo reino de Israel, muito antes que alguém pudesse imaginar. Ele ainda era um jovem em meio a um reino. E a Bíblia nos diz que ele foi um moço que cresceu muito, não só fisicamente, como espiritualmente. A Bíblia diz que o reino de Israel estava perdido. Estava perdido porque o povo não adorava mais a Deus, o povo não buscava mais o Senhor. E a Bíblia diz que Joás, ele entrou e trouxe uma reforma no reino. Ele trouxe uma reforma espiritual. E o povo começou a buscar o Senhor. A Bíblia diz que as pessoas começaram, ele tirou os altares de Baal, ele destruiu os altares, e a Bíblia diz que começou a levar o povo a buscar o Senhor. A palavra de Deus diz no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 24, verso de número 3, que Joás ele teve uma influência muito grande de um homem chamado Joiada, um sacerdote que na época que Joás era rei, esse sacerdote era o responsável pelo templo do Senhor. Então a Bíblia diz que tudo que corria dentro do templo era a responsabilidade de Joás. Trocar os turnos, manter os levitas, fazer com que as coisas circulassem, rodassem dentro do templo. Tudo funcionava através da direção de Joás. De Joiaba. Amém? Joiada. E ele era aquele que cuidava de todos os afazeres dentro da casa do Senhor. E Joás era apenas, a Bíblia diz que o rei. Só que ele era influenciado espiritualmente por Joiada. A Bíblia diz que o sacerdote influenciava ele, levava ele também a buscar o Senhor. E tudo que ele ia fazer dava certo. A Bíblia diz que Joás era um homem de bem. Ele só procurava fazer o bem. Eu disse isso a semana passada, que nós precisamos estar atentos muitas das vezes pelas nossas influências. Se as nossas influências forem boas, tudo na nossa vida será bom. E Joás tinha uma influência muito boa desse sacerdote. Só que tudo que é bom dura pouco. E a Bíblia diz que chegou um belo dia que esse homem, esse sacerdote, veio a falecer. E a Bíblia diz que quando ele faleceu, Joás ficou muito sentido. Era um homem muito próximo dele, muito íntimo dele, um homem que deu as suas diretrizes, um homem que fez com que ele crescesse espiritualmente, um homem que fez com que ele avançasse, né? Não só física, mas espiritualmente. Então Joás ele sentiu muito a perca desse sacerdote. E a partir do momento que a Bíblia diz que o sacerdote faleceu, Joás, a Bíblia diz, eu quero ler um texto com vocês, que é no livro de Crônicas, né, no livro de 2 Crônicas aqui, e o versículo de número 24, capítulo 24, verso de número 2. A Bíblia diz assim: e Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, Jeová, enquanto Joiada, o sumo sacerdote, viveu. O que você quer dizer com isso, pastor? A Bíblia diz que Joás foi fiel a Deus enquanto o sacerdote era vivo. Depois que o sacerdote morreu, a Bíblia diz que Joás, ele se perdeu. A Bíblia diz que ele fez uma reforma, levou todo mundo à adoração, mas a partir do momento que o sacerdote partiu, acabou a influência da vida dele. Acabou, ele não tinha mais vontade de fazer mais nada e, pelo contrário, a Bíblia diz que ele deixou-se influenciar. Irmão, a pior coisa que tem na vida da humanidade, a pior coisa que tem na vida do ser humano é ele deixar-se influenciar. Principalmente por coisas negativas. Principalmente se ele não for uma pessoa que tem uma posição diante da presença do Senhor. Nós estamos vendo o cenário que nós estamos vivendo aí. E é isso que eu quero chamar a tua atenção nessa noite, diante dessa palavra. Erros que nós cometemos em meio de guerras, ou em tempos de guerra. Foi o erro do sacerdote, do rei Joás. Foi a partir do momento que o sacerdote morreu, a Bíblia diz que o rei se perdeu. E eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque nós temos uma influência muito grande. Qual é a nossa influência, pastor Carlos? É a palavra de Deus. O cristão, ele não é influenciado por mídia. O cristão, ele não é influenciado por pessoas. O cristão, ele é influenciado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que nós nos alimentamos pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A maior influência nossa hoje é a palavra do Senhor. Nós não queremos deixar de dizer que não é errado ver um jornal, não é errado você ler, buscar uma internet e ter informações, mas tenha equilíbrio
e estrutura para você não ser influenciado ao ponto de você desanimar, ao ponto de você fazer como a Bíblia nos diz aqui, o rei Joás fez. Ele, o que era bom, ele deixou se tornar mal. E ele agora pega o reino que a Bíblia diz o sacerdote o ajudou a edificar, levou ele, foi um conselheiro do lado dele. A Bíblia diz que agora ele pega esse reino e começa a voltar ao declínio, começa novamente a adorar deuses estranhos, começa novamente a sair da presença do Senhor. Tem muitas pessoas, queridos, que numa situação como nós estamos vivendo agora, é uma oportunidade para elas às vezes dizer para mim não dá mais, é muito difícil, eu não consigo, mas eu venho aqui nessa noite, queridos, profetizar uma palavra de Deus para a sua vida. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o autor e consumador da tua fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Joás reinou 41 anos. E o erro dele foi que depois que ele perdeu uma pessoa de influência do lado dele, a Bíblia diz que ele se desmoronou. E aqui é que nós precisamos ter raízes. É aqui que, como igreja, nós precisamos ter fundamento. Amém? Nós não estamos podendo ir para a igreja adorar, nós não estamos podendo ir para a igreja ver os irmãos, nós não estamos podendo muitas das vezes estar vivendo em comunhão com os demais irmãos, mas isso não quer dizer que nós vamos perder a fé. Isso não quer dizer que nós vamos perder a intimidade, a espiritualidade com Deus, de forma nenhuma. Nós não vamos deixar de ser aquele crente que nós éramos, porque hoje nós não estamos na igreja, não, queridos. Nós continuamos orando, nós continuamos clamando, nós continuamos jejuando, e nós estamos ainda, eu diria, mais forte do que nunca, diante da presença do Senhor. Aí eu deixo uma pergunta para você: quem tem sido a sua influência? Quem tem sido a pessoa que tem estado do teu lado? Quem tem sido aquele que tem tocado no seu coração? Então tome cuidado hoje. Nós vivemos num mundo hoje, irmãos, que a informação ela é muito rápida, ela é muito eficaz e ela vem com uma distorção muito grande. Amém? E essa distorção, muitas das vezes, existem muitas pessoas ingênuas, entendeu? Que elas, eu não sei se elas são espirituais demais ou elas se fazem espirituais demais e não olham, muitas das vezes, porque está ao seu redor. E nós estamos vivendo um momento que nós temos que manter os olhos na Bíblia, mas manter a nossa vigilância. Você lembra de Gideão, quando o Senhor falou para ele: escolhei aí entre vocês homens para a guerra, para a batalha? Gideão foi lá e catou 32 mil homens. Mas o Senhor falou: pera lá, não é com todos esses 32 homens que nós vamos para a guerra, não. Vamos fazer um teste neles. Levou eles na beirada de um ribeiro, e a Bíblia diz que já começou a haver ali a separação entre aqueles que eram vigilantes, entre aqueles que eram perseverantes. E a Bíblia diz que ali muitos homens que, quando foram beber água, muitos deixaram suas armas de lado, muitos não vigiavam se estavam vindo algum inimigo ao seu redor. Então é momento, igreja, de nós sermos vigilantes. É momento de nós usarmos do discernimento e da sabedoria o qual o Senhor nos deu. Amém? Até porque o momento que nós estamos vivendo agora é um momento crucial na vida de todos nós. A informação ela é boa, nós precisamos ter informação, nós precisamos saber o que está acontecendo, mas nós não podemos deixar ser influenciado pela mídia e pelas informações que nós estamos recebendo. A Bíblia nos diz aqui que Joás, ele fez tudo o que agradou a Deus. Tudo que ele queria fazer, ou que ele achou que agradava a Deus, ele fez. Amém? Mas nem tudo que a gente faz, muitas das vezes, por mais que a gente faça, às vezes agrada o Senhor. Porque às vezes eu estou fazendo algo para agradar o meu eu, e não para agradar a vontade de Deus. Eu até coloquei aqui: Deus havia feito grandes coisas por ele, mas ele não havia feito, havia feito poucas coisas por Deus. E é isso que tem acontecido. Às vezes numa situação como essa daqui, é muito fácil as pessoas dizer: tá difícil, eu não aguento mais. Mas espera lá, você já parou para ver o que Deus já fez na sua vida? Você já parou para analisar quantos livramentos Deus te deu? É muito fácil nessa hora a gente dizer assim: eu não quero mais servir a Deus. Isso, algumas pessoas até muitas das vezes entram aí para o lado do desespero. E é a hora de nós mostrarmos verdadeiramente quem é a nossa influência. Quem é que está do nosso lado? O Senhor diz na sua palavra: eu estarei convosco todos os dias. Aleluia! Nós precisamos entender isso. O Senhor não desampara a sua igreja. Agora, queridos, eu quero dizer para você: você tem aí hoje a internet, você tem aí o teu celular. Procura se informar de coisas verdadeiras. Não ande debaixo da mentira, não ande debaixo do engano, porque a Bíblia diz que o diabo, ele nos engana.
Amém? O diabo nos engana. E às vezes a mente de muitas pessoas é fechada. E nós precisamos atentar para isso. Amém, amados? Eu quero que você nessa noite seja um homem, mas seja um homem não como Joás foi, um homem que retrocedeu, um homem que se perdeu, não, mas seja um valente diante da presença do Senhor. Seja uma pessoa que busque boas influências. Por isso que o Senhor me fez até lembrar que agora, eu lembrei aqui de Noemi, eu lembrei aqui de Noemi e Ruth. Quando a Bíblia nos diz ali qual era a influência de Ruth, era Noemi. Mas a Bíblia nos diz ali, ela, em momentos de dificuldade, momento de fome, momento que faltou as coisas, a Bíblia diz, ela poderia talvez até ter abandonado e não abandonou. Ela permaneceu. Então é hora de nós olharmos para o Senhor, não é hora de nós abandonarmos o Senhor, até porque ele não saiu do barco, ele está no barco, diz a palavra do Senhor. Então Joás, ele pulou fora, ele regrediu. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus não está contando com aqueles que regride, que volta para trás, com aqueles que não confiam no Senhor. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Veja os milagres que Deus fez na tua vida, veja as vitórias que Deus te deu, veja que Deus, e eu digo isso para você, por quê, irmão? Por que o senhor está dizendo isso, pastor Carlos? Para que você, a partir do momento que tudo isso passar, você volte para o teu serviço com confiança, com fé, e você possa chegar lá e glorificar o nome do Senhor e saber que o teu emprego está garantido, que você vai glorificar o nome do Senhor. Isso já é um grande livramento, queridos. Então, o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer para você que nós não podemos cometer erros em meio de guerras. Amém? Nós não podemos ser como o sacerdote Joás, que cometeu erros no meio da guerra. Eu coloquei aqui, olha, Joás, segundo Crônicas, o capítulo de número 23, o verso 15, foi quando a Bíblia diz que o sacerdote morreu. Dali para frente, acabou o homem. Amém? Dali para frente acabou o rei, acabou o homem, acabou o pai de família, acabou aquele que a Bíblia diz que ia para o templo, aquele que recebia conselhos. Então não são as circunstâncias, queridos, que vai nos afastar da presença de Deus. Não. Receba isso sobre a tua vida. Amém? É difícil, só que entenda uma coisa, não está acontecendo só com você. Eu por várias vezes, eu atendo pessoas na igreja, eu vejo as pessoas às vezes, não é se lamentando, mas as pessoas desabafando as situações que estão enfrentando. Agora é o momento de você observar e olhar num giro de 360 graus e ver que o teu problema não é nada perto do que todo mundo agora está vivendo. Amém? Então não é um problema seu, é um problema social, é um problema mundial, onde todo mundo está enfrentando, todo mundo está no mesmo barco. Eu dizia hoje para o irmão presbítero e irmão Juliano, muitas coisas depois que acabar tudo isso aí vai ter que se renegociar, muita coisa vai ter que se conversar. As pessoas, você sabe o que vai acontecer? Vão dialogar mais, as pessoas vão conversar mais, as pessoas vão deixar de levar as coisas pelos pés e pelas mãos. Você está entendendo? E por que Deus permite muitas das vezes isso? Porque às vezes a gente não valoriza as pequenas coisas, a gente não valoriza o conselho de um irmão, a gente não valoriza o conselho às vezes de uma pessoa da família, às vezes até mesmo do pastor, de pessoas que estão próximas de nós. Mas quando falta alguma coisa, aí a gente fala, meu Deus, e agora? E é aí que é a hora de nós mostrarmos as raízes que nós temos na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 4 erros de Joás. Eu quero falar aqui somente 4, porque ele cometeu vários. Mas eu quero falar aqui de 4. Primeiro erro, o erro de não vigiar. A Bíblia nos diz em Efésios, o capítulo de número 6, o verso 5 ao 7, fala assim, quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração, aleluia, a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do seu Senhor todo o bem que fizer. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tudo que a gente faz, seja no corpo, seja na carne que nós fizermos, nós vamos receber de volta isso.
Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, à igreja de Éfeso, falando a uma igreja que a Bíblia está falando aqui que precisava ser trabalhada. Mas qual era o trabalho? Não era o trabalho de Paulo, era o trabalho do Espírito Santo de Deus na vida daquela igreja. E aquela igreja precisava deixar o Espírito de Deus trabalhar. Por isso que Paulo diz aqui, ó, o que? Obedecer. O obedecer, o servir, não era só um obedecer na presença do apóstolo Paulo. Não era um obedecer só na presença de Deus. Não, onde quer que nós estejamos, nós precisamos estar em constante vigilância e obediência. E a Bíblia diz com temor e tremor. Não é medo. É por isso que eu digo para você, nós estamos aí, ontem a gente viu os noticiários, hoje eu estou acompanhando os noticiários. A gente às vezes pode ver algumas coisas que nos entristecem. Nós vamos ver coisas que vão nos entristecer, mas não vai tirar de nós o temor de Deus. Pelo contrário, vai nos fortalecer mais na presença do Senhor. Então a Bíblia diz que Joás, ele foi o tipo do homem que faltou com vigilância. Você sabe o que é faltar com vigilância? É quando você tem alguém perto de você que está te ensinando, que está te orientando, e às vezes você faz pouco caso, você não liga. Às vezes você vai dar atenção até para outro que não vai trazer nada para você, que não vai acrescentar nada na tua vida, mas você deixa de valorizar aquela pessoa que está do teu lado. A hora que aquela pessoa faltar, aí você vai falar, ai que saudade da orientação, ai que saudade dos conselhos, ai que saudade do louvor. Você está entendendo? Isso não é só no sentido de uma pessoa do teu lado, é no sentido de uma pessoa da sua família. Então é um momento onde a gente está vendo todas as famílias reunidas dentro de casa, comendo na mesa, olhando um no olho do outro. Eu cansei de falar isso aqui na igreja, sempre falo com os irmãos, vocês sentam, você come com a sua família na mesa, porque hoje a gente vive numa sociedade onde um come na sala, outro come na cozinha, outro come... como diz o outro no chão. Às vezes a pessoa pega o prato, vai para frente da televisão, ninguém senta, ninguém conversa. Às vezes tem que acontecer um momento como esse, para as pessoas sentarem, se conversarem, para se conhecerem, para saber o problema uma das outras, e às vezes estão morando todas dentro da mesma casa, do mesmo telhado. Você está entendendo? Então qual foi o erro de Joás aqui? Não vigiar, não valorizar a pessoa que estava do lado dele, não valorizar o sacerdote que Deus levantou. Não era só para organizar. Deus não levanta pessoas e coloca do nosso lado só para nos dar palavra. Deus é contigo, Deus é na tua vida. Não. Deus coloca pessoas do nosso lado também para organizar a nossa vida espiritual, dizer algumas verdades para nós que muitas das vezes não tem pessoas da nossa família que não tem coragem de dizer. Você está entendendo? Então nós precisamos olhar para isso, saber valorizar isso. Isso foi um dos grandes erros de Joás. A Bíblia diz assim, eu coloquei aqui, ó, há pessoas que não vigiam, infelizmente, recebe ou receberá o pagamento dos seus atos. Você está entendendo? Então tudo que você planta é a lei da semeadura, você colhe. Você não dá atenção às vezes para a família, para os filhos, você não dá atenção às vezes para um funcionário da sua empresa, você não dá atenção. Aí quando a gente vive num momento desse de isolamento, a gente sente falta das pessoas. Como hoje acordei com o fulano falando, parece que era a voz dele que estava aqui do meu lado. Parece que eu ouvi a voz dele aqui. Você sabe o que Deus está falando? É para você valorizar mais essa pessoa, para você amar mais essa pessoa, porque essa pessoa ela é importante na tua vida. Você está entendendo? Então, olha o erro que Joás cometeu. Não vigiou. E aí, a qualquer momento, Deus pode tirar. A Bíblia nos diz aqui o segundo erro. O erro de fazer distinção. Isso aqui também é triste, irmão. O que é fazer distinção? Achar que você nunca vai precisar dessa pessoa. Olha, vários irmãos participando aí. Deus abençoe, queridos. Amém? Deus abençoe aí os irmãos que estão compartilhando, que estão aí verdadeiramente, estão até interagindo aqui, ó, irmão Juliano. As guerras podem até surgir, mas as batalhas vão ser vencidas. E nossas histórias vão mudar. Amém, irmão presbítero, irmão Juliano. Deus te abençoe. E é verdade. As guerras, elas fazem parte. O que não pode fazer parte na guerra é os erros. Você está entendendo? Numa guerra, irmão, nós precisamos ser estrategistas. Amém? Numa guerra é momento, você se prepara com a guerra. Amém? Hoje eu ouvi um comentário de uma enfermeira, inclusive de Londrina, se não me falha a memória. E ela disse assim que a guerra, ela não foi para a guerra. A vontade dela era se formar enfermeira. Ela sempre teve no coração de ajudar as pessoas, de ir até as pessoas. Ela via aquela questão da Cruz Vermelha na África, discussões dela um dia era ir para a África ajudar as pessoas.
em meio de guerra. E ela confessou até na live dela, ela disse assim, eu imaginava que eu ia para a guerra, mas foi a guerra que veio até mim. Você está entendendo? Então há momentos que eu digo para as pessoas, você não precisa sair de casa para participar de uma guerra. A guerra vem até dentro da tua casa. Amém? Então, independente, como disse o presbítero irmão Juliano aqui, nós vamos ainda enfrentar muitas guerras, mas o importante é que nós vamos sair vitoriosos dela em nome de Jesus. Não cometa erros em meio de guerras, em tempos de guerra, melhor dizendo. Erro, fazer distinção. Efésios 6,9 diz assim, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O que Paulo está falando aqui? Paulo fala com os servos e Paulo fala com os seus senhores. Primeiro ele fala por servos vigiar, se esforçar, criar temor no coração, porque é o que falta muitas das vezes na vida dos servos. E aí a Bíblia diz que o Senhor agora, Paulo vem e fala com os seus senhores, porque tem pessoas que eles muitas das vezes impõem as coisas e eles acham que por fato de eles estarem numa posição maior, é só falar que as pessoas vão obedecer, que as pessoas estão debaixo. Precisamos entender que o Deus dos servos é o Deus dos seus senhores. Amém? O erro aqui de Joás fez distinção. Que distinção que ele fez, pastor? É que enquanto ele estava servindo a Deus e o sacerdote estava do lado dele, ele cuidava do povo de Deus. A partir do momento que o sacerdote morreu, ele abandonou o povo. Você está entendendo? Ele virou as costas para o povo e o povo caiu, infelizmente, no pecado de novo. Então, nós estamos vivendo um momento que nós estamos vendo muitas pessoas falarem, faz isso, faz aquilo outro. Nós precisamos entender que é muito fácil dizer assim, fulano vai fazer tal coisa, mas você volta para dentro da tua casa e vai muitas das vezes se cuidar. Abre tal empresa, mas o patrão vai para casa e deixa os empregados lá. Você está entendendo? Então, eu não sou aqui, irmão, contra nada. O que eu quero dizer para você que é muito fácil, aquele velho ditado que a gente costuma dizer, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Entendeu? Então, vai e faz. Mas e daí? Você vai estar lá no meio também? Você vai botar a cara a tapa lá também? Você vai colocar a tua vida em risco também? Porque é muito fácil, às vezes, a gente ouvir isso. Então, a Bíblia nos fala aqui que um dos erros do sacerdote Joás foi isso. Ele menosprezou o povo, fez distinção do povo. Agora, vocês se viram, cada um por si e Deus por todos, como diz o ditado aí fora. Então nós precisamos atentar. O que a Bíblia está falando aqui, isso são erros que nós não podemos cometer. Amém? Então nós não podemos perder tempo. No tempo que nós estamos vivendo agora é tempo de orar, é tempo de buscar Deus, é tempo de estudar a palavra. Amém? Nós estamos aí vivendo aí, depois que nós passar tudo isso aí, irmão, tem tanta gente fazendo pergunta, pastor, já é o Apocalipse, pastor, já é o arrebatamento da igreja, o anticristo. A gente vê que as pessoas não têm buscado o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Eu não sou aqui dono do conhecimento, irmão, de forma nenhuma, que Deus tenha misericórdia de nós, mas às vezes você marca um estudo, irmão, vem para a igreja, vai ter um estudo sobre escatologia, irmão, vai ter um estudo sobre Apocalipse, irmão, as pessoas não participam, não se envolvem, aí quando chega num momento desse aqui, comete os erros que Joás cometeu. E agora? O que nós vamos fazer? Para que lado que eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Não tem ninguém para me aconselhar agora. Não, a igreja não está aberta, não tem pastor, não tem isso. Tem pastor sim, amém? Mas eu estou citando isso aqui para você, para que nós venhamos valorizar mais as pessoas que estão ao nosso lado, nos orientando, nos ensinando. Porque um dia essas pessoas vão faltar. E a hora que elas faltar, nós podemos valorizar mais o ensinamento que elas nos deram. Amém, queridos? Então eu quero deixar essa palavra no teu coração. Não cometa erros no meio de guerra. Porque se você cometer erros, você parte. Você coloca, porque numa guerra, você não vai lá para dizer assim, eu sou o super-homem. Não, você vai lá para arriscar a tua vida. Você pode entrar, ganhar a guerra e sair, muitas das vezes cansado, sim, mas vivo. Amém? E há casos que as pessoas vão para a batalha e morrem em campo de batalha. São honrados, morrem como heróis, muitas das vezes. Você está entendendo? Então nós precisamos saber, é momento de nós não cometermos erros na presença de Deus. Amém? Eu coloquei aqui, há muitos ignorantes, né, pedindo sinais de Deus.
Que Deus me dá um sinal, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E é o que eu disse a semana passada, eu volto a dizer. É momento de orar, é momento de trazer, abrir o baú da bagagem espiritual e começar a vasculhar as Bíblias, os livros, tudo que nós aprendemos diante desse tempo que a gente tem encaminhado na presença do Senhor. Saber valorizar isso, amém? Mateus, capítulo 16, e o verso 3 diz assim, ó: e pela manhã, hoje, haverá tempestades, porque o céu está de vermelho, sombrio. Sabeis da verdade discernir os tempos, o aspecto dos céus, e não podeis discernir os sinais dos tempos, ou os fins dos tempos. Entenda uma coisa, Mateus capítulo 16, verso 3, a Bíblia diz que Mateus está trazendo, Jesus fala através de Mateus aqui, né, do Evangelho de Mateus, que ele encontra quem? Os fariseus. É o capítulo 16, do verso 1 ao 3. Ele encontra os fariseus e os fariseus começaram a falar: amanhã vai ser um dia chuvoso, amanhã vai ser um dia nubroso, amanhã vai ter sol, amanhã vai fazer isso. E aí o Senhor chegou e falou para eles: vocês sabem discernir os tempos, vocês sabem discernir as estações, mas vocês não conseguem discernir os finais dos tempos. E é isso que a igreja do Senhor precisa entender, irmão. Nós precisamos saber discernir o tempo que nós estamos vivendo. É Mateus 24 e Apocalipse capítulo 6. É momento da gente começar a juntar isso e ler e entender. É a abertura onde Deus começa aí a desatar os selos dele para revelar o propósito dele na vida da nação, do povo e da igreja. Amém? Então é momento a gente não pode cometer erros como igreja. Amém? Você está vendo aí, eu não vou citar o nome aqui porque essa live pode ser até derrubada por causa disso. Você está entendendo? Mas eu quero que você entenda, você tem internet, vai pesquisar, meu irmão, esse negócio desse vírus que você está vendo aí, vai se interagir, não fica só ouvindo o que a imprensa fala aí não. Você está entendendo? Busque coisas seguras. Busque informação, não fica aí ó, com a televisão ligada só ouvindo o que as pessoas colocam dentro da sua mente. Seja uma pessoa com a mente limpa, aberta. A igreja do Senhor precisa disso. Amém, queridos? Porque muitas pessoas não entendem. Às vezes você tem que desenhar para eles entenderem. Amém, queridos? A pessoa passa uma mentira, você vai lá e compartilha a mentira que ela passa. Por quê? Porque você não tem discernimento para discernir entre o certo e o errado. O que é isso? É o final dos tempos. Amém? Então, cuidado, vigiai e orai, para que não caia em tentação, diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Olha, a live está correndo. Ô, presbítero irmão Aparecido, Deus te abençoe, querido, está aí na live. Um abraço ao irmão presbítero irmão Aparecido, que está aí nos acompanhando. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou conseguindo ver. Tem 26 pessoas aí na live. Deus abençoe em nome do Senhor. Terceiro erro que Joás cometeu e que nós não podemos cometer. A Bíblia diz, ele errou em não se fortalecer. Não se fortalecer em que sentido, pastor? A Bíblia diz em Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem é o Senhor? Através da sua palavra, do seu espírito, do conhecimento de Deus, em conhecer as coisas de Deus. Você está entendendo? Então, eu imagino que o sacerdote Joiada, ele se envolvia com as coisas do tempo e Joás vinha lá atrás. Você está entendendo? Sabe aquelas pessoas que enquanto as coisas estão rodando dentro da igreja, eles estão lá, irmão, fazendo crochê, pensando muitas das vezes na morte da bezerra, fazendo bolo, pensando receita nova, mas eles não estão nem aí, o que der deu, eles não estão preocupados. Você está entendendo? Nós precisamos ter discernimento das coisas do Senhor. É hora de se fortalecer. O erro de Joás foi esse. Ele tinha uma pessoa do lado dele que se ele perguntasse alguma coisa, a Bíblia diz que o sacerdote o ensinava, olha, é isso que o Senhor diz dentro da sua palavra. Amém? Por isso que a Bíblia diz que há muitos fracos e doentes no meio do povo. O que é pessoas fracas e doentes? É que quando elas têm pessoas do lado delas, elas não sabem aproveitar. Entendeu? Elas vivem uma vida superficial. Elas às vezes até vestem uma camisa, eu sou de Jesus, Jesus é comigo, mas isso eu sempre digo para os irmãos, não é um título que nós devemos carregar, nós devemos carregar a presença do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Amém? Para que o diabo não nos engane. Amém, queridos? Para que o diabo não nos engane. Então fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. É momento de buscar a Deus. É momento de servir a Deus. É momento de servir a Deus, às vezes como a gente está vendo exilado, preso dentro de casa, mas não vamos deixar de servir o Senhor. Agora, nesse momento, há milhares e milhares de pastores
fazendo as suas lives, pregando a sua palavra, falando do amor do Senhor. E além de falar, irmãos, eu ouvi hoje, eu até compartilhei, mudar essa mensagem nossa, amém? A mensagem do Senhor que nós precisamos pregar de agora em diante, depois de tudo isso que está acontecendo, é a mensagem de arrependimento, de mostrar para as pessoas que Jesus está voltando, amém? Que Ele está às portas para buscar a sua igreja, que as pessoas precisam conhecer mais, ter mais intimidade com o Senhor, amém? Não é só bênção, não. Nós recebemos, eu recebo as bênçãos de Deus, eu creio, e se você crê nas bênçãos de Deus, aí curte aí essa live em nome do Senhor, mas entenda, amém? Nós precisamos falar não só do amor, não só da bondade, mas aqui Deus ainda é misericórdia no nosso meio, amém, queridos? Olha, a palavra do Senhor nos diz assim, Eclesiastes capítulo 3, o verso 6, há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Então, há muitas pessoas, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo. Quer dizer, enquanto você está perdendo coisas materiais, você está se lamentando. E as coisas espirituais que você já perdeu? Amém? E os cultos que você já perdeu? E as mensagens que você já perdeu? Então, essas coisas a gente não valoriza, a gente não vê como perca. Você está entendendo? Deus está colocando no meu coração. Eu digo para você, nós precisamos valorizar as pequenas coisas. Agora, entendeu? As pessoas valorizam mais as mensagens, valorizam mais os cultos. Você está entendendo? Porque quando era o cooperador tal, eu não ia. Eu já sei para quem que ele vai pregar. Agora, meu irmão, se a jumenta de Balaão pregar aqui, todo mundo dá glória a Deus, aleluia, Deus que está falando comigo. Você está entendendo? Então nós precisamos saber valorizar pessoas que Deus tem colocado do nosso lado, pessoas, homens e mulheres de Deus, nós temos que valorizar, porque são muitas das vezes pessoas que Deus tem colocado para nos orientar e nos colocar no caminho dele. Amém, queridos? Quarto e último erro de Joás, erro de não se revestir, entendeu? Aí eu volto para Efésios capítulo 6, o verso 11, que ele diz ali, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Dias difíceis, dias onde o diabo vai querer enganar. Hoje nós vivemos aí, né? A gente sabe que o diabo é enganador, a gente sabe que o diabo é mentiroso. A gente sabe como é que o inimigo trabalha. Por isso que eu sempre digo aqui na igreja ao qual eu sou pastor, eu digo para os irmãos, estude na Bíblia como que o inimigo trabalha, como que ele trabalhou e tem trabalhado no tempo, na história. Porque nós estamos vendo um momento onde é uma permissão de Deus ao mesmo tempo. Deus está testando a sua igreja. Deus está tratando com a humanidade, mas Deus está testando a sua igreja. E nós, às vezes, podemos ser reprovados nesse momento. Você está entendendo? Por quê? Porque a gente não se reveste. A gente não procura se revestir de Deus, amém? A gente só fica correndo atrás, muitas das vezes alguém ora por mim, fulano ora por mim. É momento, querido, da gente deixar esses erros de lado. Agora é a hora de nós vermos se nós temos azeite no nosso vaso, aleluia. Agora é a hora de nós descermos na olaria de Deus. Agora é a hora de nós colocarmos a nossa cara no pó. Agora é a hora da gente aprender a amar mais as pessoas, amar mais os relacionamentos, amar mais o próximo, amar aqueles que estão distantes, amar todos. É isso que a Bíblia nos ensina. Amém, queridos? Então nós precisamos atentar para isso. Esse foi um dos erros. Ele não buscou se revestir. Aí Paulo vem e diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue. Aí Paulo está dizendo, presta atenção. Vocês vão ficar aí se batendo entre vocês, brigando entre vocês, porque fulano prega melhor, porque ciclano canta melhor, porque não me deram oportunidade, porque ninguém me vê dentro da igreja. Você está brigando por isso. Paulo está dizendo, ei, presta atenção. A briga de vocês não é contra a carne e o sangue. A briga de vocês é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Você está entendendo? Então é um despertamento, é uma visão que nós precisamos ter das coisas de Deus. Nós citamos isso, nós falamos isso, mas às vezes o diabo chega e nos dá uma rasteira. Quando vê, você está falando mal dos irmãos. Quando você vê, você está falando mal de ciclano, está falando mal do homem de Deus, da mulher de Deus, está falando mal até da tua própria família. Você está entendendo? Deus está nos ajustando, querido. Aleluia. É hora de nós mudarmos a nossa forma de ver. Por isso que eu digo para você, tudo na vida tem que trazer um ensinamento para a gente. Amém? Talvez de aproximação mais. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores no mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Querido, eu vou dizer uma coisa que eu estou sentindo, tá?
Você percebe que no reino espiritual parece que a coisa fez assim, ó, pá, travou. Nós estamos orando, estamos. E eu não vou dizer para você que Deus não está recebendo as nossas orações. Nem demônio aparece numa hora dessa. Nem demônio se manifesta. Você está entendendo? Mas é um momento que parece que o Senhor chegou assim, já que vocês não vão para dentro do teu quarto, fecha a porta e ora, eu vou empurrar vocês para dentro do teu quarto e aí você vai orar. Você está entendendo? Então, é grande ao pequeno, a todos. O Senhor empurrou todos. Os de poder aquisitivo, os de menor poder, um está sofrendo ali, outro está todo mundo dentro do mesmo barco, sofrendo pelas mesmas causas. Com uma diferença. Nós temos alguém que é o nosso ajudador, o nosso Senhor, o nosso pastor, aleluia, que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar, ele jamais nos deixará só, estará conosco, diz a palavra do Senhor. O salmista Davi no Salmo 22 diz que ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Você está entendendo, querido? Então, reflita sobre isso. Busque revestimento para a tua vida. Amém? Às vezes você ia toda semana, todo domingo você estava no culto, toda quinta-feira você estava no culto, mas você estava orando, você estava jejuando, ou só estava indo na igreja bater cartão. Você está entendendo? Então, é momento de refletir. Tem que voltar para a igreja diferente. Tem que voltar para a igreja de uma forma diferente. Amém? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então eu preciso, a Bíblia nos diz aqui de revestimento, a Bíblia nos diz aqui que eu preciso ter a armadura ela me protege. O que o soldado romano, por que ele vestia a armadura toda de aço? Pesava, é pesado. Fazer a obra de Deus, pregar a palavra do Senhor, ter compromisso com o Evangelho, ter compromisso com a igreja, é uma responsabilidade. Querendo ou não, nós não estamos aqui para omitir. Nós sabemos da responsabilidade e o peso que é. Mas isso nos protege. Você está entendendo? Isso nos guarda. E a gente olha as coisas com outros olhos. Então o que Joás não buscou? Ele não buscou esse revestimento, ele não buscou essa armadura. Amém? Porque se ele tivesse com o revestimento de Deus, mantesse o revestimento, o propósito que ele estava, da mesma maneira que ele foi ensinado, ele tivesse continuado, ele tinha sido um grande vencedor. E a Bíblia diz que ele se perdeu. Amém? Então eu deixo essa palavra para você para que você não perca. A Bíblia diz assim, ó, calçai os pés da preparação do Evangelho da Paz, abraçando sempre o escudo da fé. Quer dizer, olha, revestimento, couraça, a Bíblia diz calçado, buscar aí a espada, né? A Bíblia diz ali, ó, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então quero dizer para você, irmão, nós precisamos ter roupas espirituais. Há um armário, um guarda-roupa que Deus abre para a igreja, abre para mim, para você e diz para nós, ó, pega as armaduras, pega as ferramentas, não se dê por vencido. Amém? Nós estamos aí, é uma enfermidade, é terrível, terrível, mas nós precisamos entender o seguinte, isso tem um propósito. Isso tem um propósito, nos levar para mais perto do Senhor. E não é para uma igreja, é para todas as igrejas, é para o povo de Deus na face da terra. Amém? Então Deus ele conhece, e a Bíblia diz que Deus não dá, olha só, a Bíblia diz que Deus não dá nada que o seu povo não possa suportar. Então não diga eu não estou aguentando mais, não diga eu não suporto mais, porque tudo que é permissão de Deus, a Bíblia diz que nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí do outro lado, queridos, você pode exaltar o nome do Senhor aí nessa noite sobre a tua vida e dizer, glorificado seja o nome do Senhor, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Amém? Então deixo aqui essa palavra para encerrar com toda oração e súplica. O verso 17, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, em todo o tempo, no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos, diz a palavra do Senhor. Não vamos ser orgulhosos, amém? Não vamos ser orgulhosos, orando só por aquele grupinho meu, não. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos, mas eu preciso estar revestido, eu preciso valorizar, eu preciso ter pessoas, porque eu não sei as guerras que eu vou enfrentar na minha caminhada, amém? Então, cuide nessa noite, cuide para você não cometer erros em tempos de guerra, amém? E para encerrar, eu quero ler o
o texto de Provérbios 15 e 21. Você que tem sua Bíblia aí, ó. Provérbios capítulo 15, versículo de número 21. Algumas traduções mudam um pouco a versão, mas a minha Bíblia diz aqui, ó, a astúcia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Outras traduções aqui, a Bíblia Almeida diz assim, ó, a tolice é alegria para o insensato, mas o homem de entendimento anda corretamente. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que enquanto tem gente que não está dando nem aí para o que está acontecendo, amém? Por quê? E eu quero falar isso com muito temor no coração, com muito temor, queridos, guarda isso. Amém? Não espere passar um cortejo para você entrar dentro do propósito de Deus. Não espere algo ser grave para você tomar uma posição na presença do Senhor. Amém? Porque tem pessoas que eles só dão crédito no que é falado nas igrejas, ou muitas das vezes até como uma live dessa aqui, quando acontece uma catástrofe, ou quando acontece uma desgraça, e olha lá, eles falam, não,